nós recebemos hoje de manhã, e foi sobre isso a conferência de imprensa do Ministério, nós recebemos hoje de manhã as propostas do Ministério da Educação para as reuniões negociais. E, portanto, a nossa reunião é na sexta-feira de manhã e estivemos a analisá-las. Enfim, ainda se calhar necessitarão de um aprofundamento na análise, porque foi agora, mas seja como for, já nos permite aqui dizer alguma coisa. E a primeira coisa, até para não andarmos aqui com rodeios e não ficarmos aqui com dúvidas, é se isto é o que o Ministério da Educação vai levar à mesa das negociações no dia 20. No dia 20, ao sairmos da reunião, diremos aos professores que se razões havia para lutar, razões continuam a existir para que a luta se mantenha muito forte. E, portanto, se forem estas as propostas que nesta reunião entraremos com elas e que desta reunião saiam, aquilo que nós diremos é que os professores, na segunda-feira, dia 23, continuarão em greve, com uma grande greve em Castelo Branco, no dia 24 aqui no Distrito de Coimbra e prosseguindo até o dia 8 de fevereiro no Porto. Mas, se forem estas as propostas que o Ministério tem em cima da mesa nesta reunião, nós diremos que, em relação a isto, o dia 11 de fevereiro, dia da Manifestação Nacional dos Professores e Educadores em Lisboa, se já tinha que ser uma grande manifestação, tem que ser uma manifestação com todos os professores. Esperamos, da parte de todos, a presença no dia 11 e da parte de todas as organizações sindicais de professores que existem neste país, a convergência com esta manifestação. Começo por aquilo que, para esta reunião, é o ponto 2. E relativamente ao ponto 2, que é a calendarização de matérias que vão para além dos concursos, que são matérias que desde o dia 4 de agosto, a FENPROF apresentou ao Ministério da Educação para que pudéssemos ter um protocolo negocial para a legislatura, o Ministério da Educação apresenta apenas 3 matérias. A primeira, burocracia. Reduzir a burocracia. Dito no abstrato, estamos de acordo. Não tem uma única medida concreta que possamos dizer reduz a democracia. A burocracia. Se calhar também a democracia, mas a burocracia. Vai mapear as tarefas burocráticas. Vai eliminar documentos e plataformas redundantes, mas não diz quais. Vai simplificar documentos administrativos. Vai trabalhar com as direções. Isso só falta dizer o que o Governo normalmente diz quando quer tomar uma medida, é que vai criar uma comissão de trabalho para depois ver exatamente que medidas toma. Só falta essa parte, porque de resto, nenhuma em concreto. Um outro aspecto é que vai permitir que os professores contratados a prazo possam ir até ao índice 205 da carreira, que corresponde ao 3º escalão. Não percebemos o limite. Há uma diretiva comunitária que impõe aos Estados-membros que os professores com contratos a termo, obrigatoriamente, têm de ter um salário igual aos que estão nos quadros. Isto é, não pode haver discriminação salarial em função do tipo de contrato. Não se percebe como é que há professores contratados com 20, com 30 anos de serviço e só se permite que cheguem ao 3º escalão, quando, com o mesmo tempo de serviço nos quadros, está para além desse escalão. Ou seja, há aqui a manutenção da discriminação. Terceiro aspecto, acesso ao 5º e 7º escalão. O Governo diz que permitirá até ao final da legislatura que 75% dos professores possam dispensar, aliás, que haja vagas de acesso ao 5º escalão para 75% dos professores, presumimos que com bom, atualmente são 50%, e para o 7º escalão, 58%, atualmente são 33%. Independentemente de, como nós costumamos dizer, 2 é melhor que 1, 5 é melhor que 4, e 58 é melhor que 57, e portanto 33, nós não aceitamos que continuemos no continente a ser tratados de forma diferente do que acontece nas regiões autónomas. Nos Açores não há vagas para acesso aos escalões e a progressão faz-se tendo em conta outros requisitos, os outros todos. O tempo de serviço, a formação, a avaliação e a observação de aulas nos escalões em que isso é obrigatório.
não há vagas. Na Madeira, onde existem vagas, elas até hoje foram sempre em número igual ao dos colegas que estavam em condições de progredir. Portanto, a manutenção de vagas e com percentagens que não abrangem todos, significa que continuaremos a ter professores retidos no quarto e sexto escalões, com o tempo de serviço congelado e a não poderem progredir no momento em que têm direito. E, portanto, não estamos de acordo com isto. E é só isto que o Ministério da Educação quer calendarizar para resolver. Esquece de quê? E que está no protocolo negocial que nós entregámos ao Sr. Ministro no dia 8 de agosto, na sequência de uma reunião realizada no dia 4 de agosto. Do tempo de serviço dos professores. Nós não aceitamos que haja professores com um dia de trabalho que não seja contabilizado para a carreira. São muitos anos que estão em falta. Mais que 6 anos, 6 meses e 23 dias. Chegam a ser mais de 10 anos. Estamos disponíveis para encontrar uma forma faseada de recuperar. Estamos completamente indisponíveis para que os professores percam um dia de trabalho que desenvolveram. Nada sobre o fim das cotas, aliás, das vagas, já falei. Sobre o fim das cotas, zero. E sobre a revisão do modelo de avaliação de desempenho. Nada sobre o combate de facto à precariedade com a realização de concursos extraordinários de titulação que limpem a precariedade a todos os que têm 5 ou mais anos de serviço. Nada sobre a eliminação dos abusos e ilegalidades dos horários de trabalho dos professores. Os professores têm na lei 35 horas de serviço semanal e têm, na verdade, quase 50 de trabalho todas as semanas nas escolas. Nada sobre a aposentação dos professores. A tal regime específico de aposentação que tenha em conta o envelhecimento, o desgaste, zero. Nada sobre a mobilidade por doença. Deixou 3.000 professores com doenças incapacitantes fora das suas áreas de tratamento, de residência e de acompanhamento familiar. Só aqui na região centro já faleceram 2 colegas este ano a quem foi negada a mobilidade por doença. Nós pedimos ao Ministério, como não pode andar para trás, que pelo menos este regime, que é para 2 anos, ao fim deste ano seja revisto e possa abranger aqueles que efetivamente devem ter direito. E o Ministério não quer fazer isso. Isto, para nós, é inaceitável. E há outros aspectos de grupos de professores. Nada sobre o grupo de recrutamento 530 da educação tecnológica, em que os professores são contratados como técnicos especializados e nem sequer têm direito a ter um salário como contratados a termo, como se fossem docentes, são técnicos especializados. Nada sobre o tempo de serviço dos educadores em creche, que até chegou a haver uma proposta do Ministério e agora desapareceu. Nada sobre o regime de concursos dos docentes das escolas de ensino artístico especializado, António Arroio em Lisboa, a Soares dos Reis no Porto, que a lei obrigava até ao final de agosto do ano passado a ter esse regime de concursos. Nada. Nada sobre a possibilidade de nós discutirmos o atual modelo de gestão das escolas, a municipalização da educação e de podermos ver alternativas àquilo que hoje temos. Nada sobre a necessidade de garantir os recursos que as escolas precisam para poderem ter uma educação inclusiva e efetiva. E, por último, nada de medidas que permitam reforçar a autoridade dos professores, a autoridade profissional dos professores e o prestígio social da profissão docente. Este é o grande chapéu, aliás, da manifestação de 11 de fevereiro. É uma manifestação de professores em defesa da profissão e em defesa de medidas que valorizem, que reforcem o prestígio social da profissão, a autoridade do professor e valorizem a profissão de professor, porque só um dia destes não há professores. Nós estamos a sair cada vez mais. O ano passado saíram 2.401 professores para a aposentação. Nem metade entraram nos cursos de formação. Este ano, só em janeiro e fevereiro, já se sabe, aposentam-se 500 professores. Como é que vai ser quando chegarmos a dezembro? Este ano contrataram mais 60% de diplomados que não são professores do que o ano passado. E só isso é que até disfarça o número de alunos sem aulas, sem os professores todos. E posso dizer-vos uma coisa, que o meu colega Vítor Godinho, ainda ontem, fez as contas. É que nós acabámos o primeiro período com 25.000 alunos sem os professores todos, e neste momento, pelas nossas contas e pelas ofertas de escola,
São 40.000 alunos, pelo menos, que não têm os professores todos. E se não fosse um recurso a diplomados não profissionalizados, que dão o seu melhor, não há dúvida, e não estamos aqui a dizer mais do que queremos dizer, que é isto, a situação hoje seria desastrosa. Nem sabemos quantos milhares de alunos mais é que estariam sem as aulas todas. E, portanto, dizer que o Ministério da Educação, de uma vez por todas, resolve este cardápio de problemas que nós, desde agosto, já antes, mas com este Ministério, desde agosto, andamos a querer negociar. E que em agosto o Ministro disse deixem passar as férias, em setembro. E em setembro disse deixem passar o Orçamento do Estado. E em 29 de novembro, passado o Orçamento do Estado, disse deixem passar o ano. Agora que passou o ano, traz burocracia, sem medidas, índice remuneratório dos professores contratados, limitado, acesso ao 5º e 7º escalão, mantendo as vagas. Sinceramente, um dia destes não sei, até sem serem profissionalizados, se as escolas vão ter professores para dar aulas aos alunos. Eu diria que isto nem sequer é, digamos, um apoio ao privado, como nós às vezes vemos isto no Serviço Nacional de Saúde, porque aí também a falta de professores é evidente. Não é? Indo aos concursos, que é o processo negocial, que será o ponto 1 daquilo que está em cima da mesa. O documento que nós recebemos é um documento que tem aspectos menos graves do que o documento anterior, por exemplo, mantém os quadros, que não são substituídos por mapas de pessoal, mantém na maior parte dos procedimentos, porque alguns ainda não percebemos, a graduação profissional, mas em alguns procedimentos em que era duvidoso, mantém a graduação profissional como único critério, reduz significativamente a dimensão dos quadros de zona pedagógica, passando de 10 para 63, e descola os quadros de zona pedagógica das CIM, que era algo com que também não concordávamos. Mas tem outros aspectos que mantêm o mesmo caráter negativo que nós já tínhamos identificado e referido anterior. Por exemplo, mantém conselhos locais de diretores para afetar professores dentro das áreas destes novos quadros de zona pedagógica, sejam os professores com horário zero, sejam professores para completamento de horários, sejam professores dos quadros de zona pedagógica. Outro aspecto negativo, embora diga que quer acabar ou corrigir as ultrapassagens, mantém ultrapassagens de professores menos graduados a outros mais graduados, por exemplo, na forma de vinculação, através de uma vinculação direta nos quadros em que cada um se encontra. Depois fala num conjunto de despachos que são importantes para se conhecerem todo o regime de concursos na sua plenitude, mas não tem cá os projetos de despacho. Diz que depois os membros do governo terão a ocasião de os pôr cá fora. Nós pensamos que se estamos a negociar um regime de concurso tem que se conhecer o regime, não é? Por dizer, atirar para despachos que agora ninguém sabe, soluções que depois podem não ser boas soluções, em nossa opinião, os despachos devem ser negociados juntamente com o regime na totalidade. E por último, e só identificamos estes 4 ou 5, porque claro, há aqui muita matéria que nós só da leitura e sem uma explicação do Ministério não compreendemos. Há aqui muita matéria que até temos dificuldade em perceber como é que a irão colocar depois, por exemplo, em formato de decreto-lei, mas isso é tal coisa, é para isso que as reuniões também servem, para esclarecer. Mas tem aqui outro aspecto com o qual nós também não podemos estar de acordo, pelo menos levanta-nos grandes dúvidas, que é, como diz o Ministério, os tipos de procedimentos para a colocação de professores. Será mobilidade interna. Bom, não sabemos se é exatamente o tipo de mobilidade interna que hoje existe, mas veremos depois na reunião. É a contratação inicial, são as reservas de recrutamento, é a contratação de escola e é a mobilidade para projetos. O que é esta mobilidade para projetos? É aquilo que vem no documento anterior do Ministério da Educação, da contratação de professores
na sequência de apreciação de perfil de competências? Se for isso, não estamos de acordo. Primeiro, até porque isso significará uma percentagem de professores contratados pelo tal perfil de competências. Isso significará, neste caso até, provavelmente que será o Conselho Local de Diretores a fazer a seleção e não o grupo, e não a graduação profissional defini-la. E portanto, e assim concluo, penso que ficam claras as razões pelas quais, se a reunião não for além disto, se na reunião não caírem aqueles aspectos tão contestados pelos professores e que põem em causa a graduação profissional, e se na reunião não houver abertura para podermos ir discutir outras matérias para além dos concursos, que são aquelas que eu há pouco disse, evidentemente que o que posso dizer é que nós sairemos da reunião, teremos lá milhares de professores à porta do Ministério da Educação a aguardar o que se passou na reunião, onde iremos pedir esclarecimentos, evidentemente, mas a palavra da ordem vai ser esta, e mais nenhuma. A luta continua e se tivermos greves a 90% nos distritos até hoje, elas no mínimo têm que manter essa dimensão, mas se calhar até se justifica que aumentem, porque certamente esta não é a última reunião e o Ministério tem que perceber o quê? Face, e pondo cá fora, face às propostas que fez, qual é a resposta dos professores. Se a resposta for reduzir a luta, o Ministério da Educação estará comodamente, ou irá comodamente impor as soluções que, de uma coisa é certa, não contará com o nosso acordo. Se os professores mantiverem o nível da luta, ou até o aprofundarem, aumentarem, elevarem, certamente que o Ministério compreenderá qual é a posição dos professores face a estas propostas. Queria dizer que, lamentavelmente, não houve aceitação do Ministério, provavelmente porque outras organizações não concordaram, que esta ronda negocial, como nós gostaríamos, tivesse lugar em mesa negocial única. Nós pensamos que a situação que estamos a viver, nós pensamos que a situação, que a luta que os professores estão a desenvolver, nós pensamos que a necessidade de completa e absoluta transparência nas negociações justificaria uma mesa negocial com todas as organizações presentes. Não para nos marcarmos uns aos outros, porque nós não temos desconfiança sobre ninguém, mas para que todos a uma só voz pudéssemos defender os direitos dos professores. Não foi assim que o Ministério fez, não foi assim, com certeza, que as outras organizações, ou pelo menos outras, sabemos que algumas também o quereram, nomeadamente as outras 7 organizações que têm convergindo connosco. Essas, sim, estão de acordo, não sabemos de outras, e portanto vão realizar-se 4 mesas, hoje há já 2 reuniões, e depois nós estaremos sexta-feira às 9h30 e uma outra mesa a partir das 11h30. É pena que não seja só uma. A segunda nota final, dizer que nós na segunda-feira enviámos ao Ministério da Educação as nossas propostas para as atas das 3 reuniões anteriores, que já têm todas a ver com esse processo. Esperamos sexta-feira, portanto dia 20 de manhã, assinar essas atas e, se assim acontecer, dia 20 à tarde, as atas são disponibilizadas no site da FENPROF para que todos os professores e educadores saibam exatamente quais foram as propostas que apresentámos e quais foram as posições que assumimos. A FENPROF apresentou uma proposta, já no passado, que tivesse 2 concursos extraordinários de vinculação. No primeiro ano, que seria este, a vinculação de todos os professores contratados a termo com 10 ou mais anos de serviço. Isto significariam cerca de 11.000 professores, com 10 ou mais anos de serviço. 11.000. Que no próximo ano fossem contratados por um novo concurso extraordinário de vinculação todos os professores com 5 ou mais anos de serviço. Portanto, 10 agora, 5. E aqui já estaríamos a falar em qualquer coisa como, em cima destes quase 11.000, mais uns 5.000 ou 6.000. Né? Pronto. E depois passasse então a existir uma regra dos 3 anos. Se nós entendermos aquilo que está aqui o Ministério a propor, independentemente do número dos tais 10.000, e isso nós
não sabemos, porque não temos a ficha de cada professor, há uma coisa que sabemos com esta regra, ainda que sejam 10 mil. E eu quero dizer o que disse há pouco em relação a outro aspecto. Se forem 10 mil é melhor do que se fossem só 9.999. É melhor. Agora, se for nos termos que aqui vemos, pode, por exemplo, acontecer que vincule um professor com 3 anos de serviço de contrato a prazo e fique por vincular um professor com 20 anos de serviço em contratos a prazo. E, portanto, parece-nos a nós que teria uma lógica de, e se o Sr. Ministro quer isso, era que, independentemente, num concurso normal, um professor com 3 anos de serviço, que reunisse as condições da lei para vincular, vinculasse, mas que limpasse todos os que têm 10 ou mais anos de serviço, depois 5 ou mais anos de serviço, e os 3 anos passasse a ser um mecanismo dinâmico. Portanto, isto tinha lógica. Agora, não tem lógica que se vincule com 3 anos de serviço, ou 4 ou 5, e não se vincule com 15 ou 16 ou 17. Eu lembro que este ano que estamos a viver, letivo, o tempo de serviço médio dos professores que vincularam foram 16 anos de serviço. O que quer dizer pessoas que trabalham há mais de 20, com horários incompletos e temporários. A média de idades dos professores que vincularam este ano foi superior a 46 anos de idade. Dizer a um jovem, pá, vai para professor, quando chegares ali aos 46, quase aos 50, vais conseguir entrar num quadro, ele se calhar não quer ser professor. Portanto, a questão para nós é, estaremos de acordo, todos os professores com 3 anos de serviço vinculem, mas tem que limpar o que está por aí acima.